Criação de Filhos, por Susanna Wesley. Já um homem famoso, seu filho John Wesley, lhe solicitou para que ela escrevesse alguns detalhes da criação de seus filhos, ao que ela consentiu relutantemente. Ela confessou, no entanto, dizendo: "Ninguém pode seguir o meu método se não renunciar ao mundo no seu sentido mais literal. Há pouco, se houver, que devotariam cerca de 20 anos do primor de sua vida na esperança de salvar as almas dos seus filhos." Susanna Wesley praticava o que ensinava aos seus filhos. Muito embora ela tivesse dado à luz a 19 filhos e fosse uma mulher naturalmente frágil e ocupada com muitos cuidados da família, ela separava 2 horas diárias para a devoção a sós com Deus. Susanna tomou essa decisão quando já dera à luz a 9 filhos. Não importava o que acontecesse, ao badalar do relógio, ela se retirava para a comunhão espiritual. O treinamento que Susanna Wesley deu a seus filhos foi mencionado na carta enviada a John Wesley, seu 15º filho. Leiamos. 24 de julho de 1732. Querido filho, de acordo com o seu desejo, juntei as regras principais que observei na educação da minha família, as quais lhe envio como se me apresentaram à mente, e você, se julgá-las de proveito, pode dispô-las como quiser. As crianças sempre tinham de se conformar a certo modo de viver, em certas coisas compreensíveis, desde o nascimento, tais como vestir, despir, mudança de fralda, etc. O primeiro trimestre se passava em dormir. Depois daquilo, elas eram, se fosse possível, deitadas no berço, acordadas e balançadas até caírem no sono. E assim eram balançadas até a hora para acordar. Isso se fazia para acostumá-las a certas horas para dormir. A princípio, 3 horas pela manhã e 3 horas à tarde. Depois 2 horas, até não precisarem mais disso. Quando chegavam à idade de 1 ano, e algumas antes disso, eram ensinadas a temer a vara, a chorar prontamente, o que lhes poupou muitas outras correções que, de outra forma, teriam sofrido. Assim, aquele barulho odioso de crianças chorando raramente se ouvia em nosso lar, e a família vivia usualmente em tanto silêncio como se não houvesse criança no meio dela. Uma vez crescidas e mais fortes, eram limitadas às 3 refeições do dia. Na hora do jantar, suas cadeiras pequenas ficavam perto das nossas, onde podiam ser servidas, e eram-lhes permitido comer e beber tanto quanto quisessem, mas não gritar para coisa alguma. Se quisessem alguma coisa, devia pedi-la em voz baixa à empregada que zelava delas. Então, a empregada se comunicava comigo. Logo que pudesse usar garfo e faca, tomavam seu lugar à mesa. Não lhe era permitido escolher a comida que tomavam, mas tinham de comer as coisas que foram preparadas para a família. Pelo café, tomavam a comida servida com a colher, às vezes à noite. Mas, fosse qual fosse a comida na mesa, não lhes era permitido comer naquela refeição mais do que uma coisa, e isso com moderação. Bebendo e comendo entre as refeições, se não, em caso de doença, que raras vezes aconteceu, não lhes era permitido ir à cozinha para pedir qualquer coisa às empregadas quando estavam à mesa comendo. Se o fizessem, eram castigadas e as empregadas repreendidas. Às 18 horas, logo que terminasse o culto doméstico, jantavam. Às 19 horas, a empregada dava banho nelas. E, começando com a mais nova, ela mudava a roupa delas e preparava para a cama às 20 horas. Então, deixava-as nos seus respectivos quartos acordadas, porque não existia em nossa casa o costume de ficar alguém ao lado da cama até caírem no sono. Elas ficaram tão acostumadas a comer e beber o que lhes eram dado, que, quando alguém ficava doente, não havia dificuldade em conseguir que tomasse o remédio, ainda que de mau paladar, porque não devia recusá-lo, mesmo que vomitasse logo. Faço menção disso para demonstrar que uma pessoa pode ser ensinada a tomar qualquer coisa, ainda que seja fortemente repelida pelo estômago. A fim de formar a mente das crianças, a primeira coisa a ser feita é vencer-lhes a vontade e fazê-las ao ponto de obedecer. Formar o entendimento é a obra que exige tempo.
e deve, com crianças, ir devagar, segundo possa aceitá-lo. Mas a sujeição da vontade é coisa que tem de ser feita de uma vez, e quanto mais cedo, tanto melhor. Se acaso negligenciar em corrigi-la a tempo, tornam-se as crianças teimosas e obstinadas, o que é difícil corrigir sem castigo severo. Então seria tão penoso para mim como para a criança. Na estima do mundo, passam por pais de bondade e indulgência. Eu, porém, os considero cruéis, se permitem que suas crianças formem hábitos de que sabem que mais tarde têm de ser corrigidas. Não só, alguns estupidamente gostam, com ares de brincadeira, de ensinar seus filhos a fazerem coisas pelas quais têm de castigá-la severamente mais tarde. Quando uma criança for corrigida, deve ser vencida, e não será coisa difícil de fazer, se não já está viciada pela demasiada indulgência. E quando a vontade da criança está completamente vencida, está pronta para obedecer aos pais. Então, muitas tolices e inadvertências podem passar sem reparação. Algumas podem ser passadas por altos e outras corrigidas brandamente. Mas desobediência voluntária não se deve perdoar na criança, sem ser castigada, mais ou menos de acordo com a ofensa e circunstância. Eu insisto no vencimento da vontade da criança, cedo, porque esse é o único forte, racional fundamento da educação religiosa, sem o qual tanto o preceito quanto o exemplo ficam sem efeito. Mas quando isso é bem feito, então a criança é capaz de ser governada pela razão e pela piedade dos pais, até o seu entendimento amadurecer, e os princípios da religião criar raízes na sua mente. Não posso largar o assunto, visto que a obstinação é a raiz de todo pecado e miséria. Tudo que alimenta na vida da criança garante a sua miséria e religião. Tudo que a restringe e a mortifica promove a felicidade e a piedade da criança no futuro. Isso mais se salienta se considerarmos ainda que a religião não é mais nada do que fazer a vontade de Deus, e não a nossa própria vontade, que o único e grande impedimento à nossa felicidade temporal e eterna é a obstinação. Qualquer indulgência dela não pode ser coisa trivial. O céu e o inferno dependem somente disso. Portanto, os pais que se esforçam para subjugá-las no seu filho cooperam com Deus na renovação e salvação da alma. Os pais que favorecem ajudam o diabo na sua obra, tornando a religião impraticável, a salvação incerta, e concorrem para a condenação da criança, corpo e alma, para sempre. As crianças do nosso lar, logo que podiam falar, era ensinado o Pai Nosso, que tinham de repetir na hora de deitar e levantar, a qual, quando maiores, se acrescentava uma oração pelos pais e algumas outras orações. O catecismo pequeno e algumas porções das Escrituras, de acordo com a sua capacidade. Muito cedo na sua vida, meus filhos aprenderam a distinguir entre o domingo e os outros dias da semana. Sim, antes mesmo de poderem falar ou andar. Aprenderam cedo a ficarem quietos na hora do culto doméstico e a dar graças à mesa, pelos gestos, antes de poderem ajoelhar-se ou falar. Logo que aprenderam que não seriam atendidas se gritassem por alguma coisa e tinham de falar com delicadeza quando pediam alguma coisa. Não lhes era permitido pedir a mais humilde empregada sem dizer: tenha a bondade de me dar tal e tal coisa, e a empregada era repreendida se não exigisse tal respeito. Tomando o nome de Deus em vão, blasfemando e jurando profanidades, obscenidades, nomes feios ou menos respeitosos, não se ouviam entre elas. Não lhes era permitido chamar um ao outro pelo nome próprio sem acrescentar irmão ou irmã. A nenhum se ensinava a lei antes dos 5 anos de idade, mas Kizzy, por exceção, se intentou mais cedo. O fato é que levou mais tempo para aprender do que os outros. O método de ensiná-las era o seguinte: no dia antes de começar a aprender, a casa era posta em ordem, cada qual tinha sua tarefa e ordens eram dadas para que ninguém entrasse na sala desde as 9 horas até o meio-dia, ou desde as 14 horas até as 17, que era, como você sabe, as horas da escola. Um dia era designado para aprender todas as letras minúsculas e maiúsculas, exceto para Molly e Nancy, que levaram 1 dia e meio para aprendê-las perfeitamente, pelo que as julguei estúpidas. Mas desde que descobriu quanto tempo leva para as crianças aprender,
mudei de opinião. A razão que me levou a pensar que elas eram estúpidas era o fato de que as outras aprenderam em menos tempo. Seu irmão, Samuel, foi a primeira criança que, segundo ouvi, aprendeu o alfabeto em poucas horas. Aos 10 de fevereiro, fez 5 anos. No dia seguinte, começou a estudar e, logo que sabia as letras, começou a ler o primeiro capítulo de Gênesis. Foi ensinado a soletrar o primeiro versículo, então lia e lia repetidas vezes até que pudesse fazê-lo sem excitação. Depois o segundo e assim por diante até que pudessem tomar 10 versículos por lição. Não demorou para fazê-lo. A Páscoa veio cedo este ano, e no domingo de Pentecostes já podia ler bem um capítulo e tinha memória tão prodigiosa que não lembro de lhe ter repetido a mesma palavra 2 vezes. O que nele foi singular é que qualquer palavra que uma vez tivesse aprendido nas lições, ele a reconhecia em qualquer outro lugar, ou na Bíblia, ou em qualquer outro livro. Por isso aprendeu autores ingleses também. O mesmo método foi observado com todos os filhos. Logo que sabiam as letras, começaram a soletrar, então a ler uma das 2 linhas e depois um versículo. Não lhes era permitido passar adiante enquanto não soubesse perfeitamente todas as palavras já estudadas. Um ou outro continuara a ler sem cessar até a hora do recreio. E antes de sair, lia tudo o que tinha estudado no período da manhã. E assim, no fim do dia, tinha lido tudo o que estudara durante o dia. Não havia tal coisa como falar em voz alta, pois cada qual se dedicava ao seu estudo por 6 horas de aula. E é quase incrível o quanto pode cada criança aprender em 3 meses pela aplicação vigorosa se a criança tiver capacidade e boa saúde. Cada qual, exceto Casey, podia ler melhor nesse período do que a maioria das mulheres em toda a sua vida. Sair do meu lugar ou sair da sala não lhes era permitido, sem boa razão. Correr no jardim ou na rua sem permissão era considerado falta grave. Por alguns anos fomos muito bem. Nunca houve criança que se comportasse mais bem, nem mais bem disposta à piedade, ou que obedecesse melhor aos pais, até aquela dispersão fatal por outras famílias. Depois do incêndio da casa paroquial. Sendo espalhadas por diversos lares, tiveram toda a liberdade de conversar com as empregadas, o que era antes restringido, correr por qualquer parte e brincar com as crianças boas ou más. Logo se esqueceram de observar o dia do Senhor e aprenderam cânticos e coisas ruins que antes não sabiam. Aquele procedimento civil assaz, apreciado no lar por todos os que haviam, em grande parte se perdeu. A maneira de pronunciar certas palavras já era grosseira, e modos rudes aprenderam, o que custou para corrigir. Reconstituída a casa e as crianças, todas de novo ao lar, começamos uma reforma rigorosa. Então adotamos o costume de cantar salmos na abertura das aulas, de manhã e à tarde. Então também a observância de um retiro geral às 17 horas, quando o mais velho tomava o mais moço que podia falar e a segunda outra ordem na mesma idade, aos quais liam salmos que tinham estudado durante o dia e um capítulo do Novo Testamento, da mesma sorte, na hora de levantar. Eles tinham de ler os salmos e um capítulo do Antigo Testamento. Depois disso, cada qual fazia a oração particularmente antes de almoçar ou juntar-se com a família. E dou graças a Deus que o costume ainda é observado entre nós. Havia diversos regulamentos observados entre nós que não me lembrava na hora. De outra maneira, teria incluído no lugar próprio, mas vou mencioná-los aqui, porque julgo que são úteis. Tendo-se observado que a covardia e o medo do castigo frequentemente levavam as crianças a mentir, até se acostumarem a fazê-lo a ponto de não poderem deixá-lo, para evitar isso, determinou-se que qualquer um que fosse acusado de ter cometido falta da qual era, de fato, culpado, se a confessasse sinceramente e prometesse corrigir-se, não seria castigado. Essa regra evitou grande número de mentiras e teria feito mais se todos os membros da família tivessem observado. Mas um recusou observá-la e, portanto, sofreu enganos pela dúvida se todos teriam procedido assim e se teriam sido tratados com bondade. Alguns, porém, sempre falaram a verdade francamente, que nenhum ato pecaminoso seria permitido passar em branco sem ser castigado, tais como mentir, brincar na igreja ou no dia do Senhor, desobedecer, brigar, etc.
que nenhuma criança seria corrigida ou castigada 2 vezes pela mesma falta. Se o fosse, não seria mencionada outra vez a falta. Que cada sinal de obediência, especialmente quando era contrário à sua inclinação, devia ser reconhecido e recompensado de acordo com os métodos do caso. Que se qualquer criança fizesse um ato de obediência ou qualquer coisa com a intenção de agradar, ainda que o modo em si de fazê-lo não agradasse, contudo a obediência e a intenção de agradar eram aceitas, e a criança ensinada com bondade como devia fazer no futuro. Que a propriedade deve ser conservada e a ninguém era permitido invadir a propriedade de outro, nem nas coisas mínimas, mesmo que não valesse 10 centavos ou um alfinete. Tais coisas não deviam ser tomadas sem consentimento do dono, e muito menos contra a sua vontade. Essa regra não podia ser incutida demasiadamente na mente da criança, e por causa dos pais, e que às vezes procedem assim, reina a negligência vergonhosa da injustiça que observamos no mundo. Que promessas feitas sejam rigorosamente guardadas. Um presente, uma vez entregue, não deve ser reclamado, mas deixado à disposição daquele que o recebeu, a não ser que fosse dado condicionalmente e a condição não fosse cumprida. Que nenhuma menina seria ensinada a trabalhar antes de aprender a ler bem, só então seria entregue ao trabalho e a conservada a seu serviço com a mesma aplicação e pelas mesmas horas observadas na leitura. Essa regra deve ser observada porque o fato de meninas serem obrigadas a trabalhar, coser, por exemplo, antes de aprender a ler bem, é a razão por que tão poucas mulheres sabem ler bem com aceitação e não são entendidas. Alguns métodos que Susana Wesley praticou como mãe piedosa. Susana mantinha um horário rigoroso em seu lar e era disciplinada e metódica na direção de suas atividades diárias. Seus filhos eram ensinados sobre a importância da confissão. Quando eles faziam algo errado e confessavam completamente, ela não os punia, mas os louvava por sua honestidade. Ela sempre recompensava a obediência. Quando era necessário disciplinar seus filhos, Susana era moderada e gentil, mas muito consistente. Ela nunca permitia ser manipulada por seus choros. Barulho nunca era permitido em sua casa. Respeito pelos outros era uma obrigação. A nenhuma das crianças era permitido invadir a propriedade de um irmão ou irmã, por mais insignificante que fosse. 1 centavo ou 25 centavos não podia ser tocado se eles pertencessem a outro. Todas as promessas feitas tinham que ser mantidas. Susana não permitia que as crianças deixassem a casa sem permissão. Conferências semanais eram realizadas com cada filho, e ela os tratava de acordo com os seus temperamentos individuais. Susana gastava 2 horas ininterruptas todas as noites de quinta-feira com John Wesley. Exercícios religiosos eram dados às crianças cedo e à noite. Todos eram ensinados a orar em voz alta, e a oração do Senhor era repetida a cada manhã e noite. As crianças liam alto as Escrituras todas as noites. Os filhos mais velhos liam para os mais jovens, e boa parte da noite era ocupada com cânticos de louvor. Orações com toda a família era realizada todas as manhãs. Certa vez, Susana também escreveu para o filho mais velho, Samuel, o qual também se tornou um pregador do Evangelho, dizendo assim: Deus está ao redor de nossos leitos e de nossas trajetórias, e observa todos os nossos caminhos. Sempre que você for tentado a cometer qualquer pecado ou a se omitir de algum dever, pare e diga a si mesmo: o que estou eu por fazer? Deus me vê. Ajuda-me, Senhor, a lembrar que a religião não é estar confinada à igreja ou a um cômodo, nem se exercitar somente em oração e meditação, mas é estar sempre na tua presença. Susana Wesley.